Você já sentiu o peso do silêncio no peito? Aquele momento em que a dor é tão profunda que nenhuma palavra parece suficiente? Fique comigo, pois hoje eu vou te revelar como o céu interpreta o seu silêncio e por que essa pode ser a oração mais poderosa da sua vida. Existem momentos na jornada da vida em que as palavras parecem se dissolver diante da magnitude da nossa dor ou da complexidade dos nossos desafios. Você já se ajoelhou e sentiu que não havia nada a dizer, apenas um vazio ecoando? Saiba que esse silêncio não é um sinal de ausência de fé, mas sim o limite onde a linguagem humana termina e a linguagem do espírito começa. A PNL nos ensina que a comunicação vai muito além do que é verbalizado, e na espiritualidade isso se intensifica de forma extraordinária. Quando você não tem palavras, o seu próprio ser se torna uma petição. Deus não está procurando por retórica, por frases bem montadas ou por teologia acadêmica no momento do seu desespero. Ele está procurando pela sua essência. Você crê que Ele sonda as profundezas da sua alma agora mesmo? Sinta essa verdade penetrando seu coração. O silêncio é o solo onde as orações mais sinceras são plantadas. Muitas vezes, tentamos preencher o vazio com repetições vazias, achando que seremos ouvidos pelo muito falar. Mas a verdade é que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Imagine a cena. Você, no seu quarto, em lágrimas ou apenas em um silêncio profundo, e o próprio Deus traduzindo cada batida acelerada do seu coração como um pedido de socorro ou um ato de adoração. Isso faz sentido para você? Se faz, respire fundo agora e permita que essa paz invada o seu ambiente. Você não precisa de um dicionário para falar com o Criador do Universo. Você precisa apenas de um coração que se rende. O silêncio é a frequência onde as maiores revelações acontecem, pois é nele que paramos de tentar controlar a narrativa e deixamos que a voz de Deus finalmente ecoe. Quando você se cala, o céu se inclina para ouvir o que a sua alma está gritando. Você consegue sentir essa conexão espiritual se estabelecendo agora? É uma transferência de peso. Você entrega o cansaço do silêncio e recebe o conforto da presença. Não se culpe por não saber o que dizer. Alegre-se por saber que Ele conhece o que você sente antes mesmo de você pensar. O silêncio é o altar onde o seu eu se dissolve para que o eu sou se manifeste plenamente na sua história. A Bíblia nos revela um segredo profundo em Romanos 8:26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém. Note que a Escritura não diz se formos fracos, mas na nossa fraqueza. Isso significa que a incapacidade de encontrar palavras é uma etapa prevista no seu crescimento espiritual. Quando as palavras fogem, o Espírito Santo assume a função de tradutor oficial das suas angústias. Imagine um tradutor em uma corte real, que pega os sentimentos confusos de um súdito e os apresenta com perfeição ao rei. É exatamente isso que acontece quando você se coloca diante de Deus em silêncio. Seus gemidos, suas lágrimas e até o seu suspiro de cansaço são transformados em petições perfeitas no tribunal do céu. Você sente o impacto dessa revelação? Isso tira de seus ombros a pressão de ter que ser articulado diante do Todo-Poderoso. A espiritualidade profunda não exige performance, exige presença. Quando você está sem palavras, você está na verdade no ponto mais alto da sua vulnerabilidade. E a vulnerabilidade é a chave que abre as portas do favor divino. Pense nas vezes em que você tentou explicar sua dor a alguém e sentiu que não foi compreendido. Com Deus é diferente. Ele lê as entrelinhas da sua alma. Ele interpreta o seu não aguento mais como um preciso de ti. Ele entende que o seu cansaço é uma forma de dizer: confio que tu podes fazer por mim o que eu não consigo. Você recebe essa palavra hoje? O seu gemido é um código de alta frequência que atravessa as galáxias e toca o coração do Pai. É uma comunicação direta, sem ruídos, sem interferências de ego ou de orgulho. Quando não há palavras, não há espaço para mentiras ou aparências. Resta apenas a verdade nua e crua da sua existência. E é nessa verdade que Deus opera milagres. Sinta agora o peso saindo de suas costas. Você não precisa mais lutar para encontrar a frase certa. Deixe que o seu espírito se conecte com o Espírito de Deus. Essa harmonia silenciosa é mais poderosa do que qualquer discurso de 1000 palavras. Você percebe como a sua paz começa a retornar quando você entende que já foi compreendido? O céu não está esperando um relatório. O céu está esperando o seu descanso nele. Alguém já te disse que as lágrimas são orações que descem pelo rosto quando a boca não consegue falar? Essa é uma das verdades mais profundas da vida espiritual. Cientificamente, as lágrimas de emoção têm uma composição química diferente das lágrimas de irritação ocular. Elas carregam hormônios de estresse que o corpo está expelindo.
Espiritualmente, elas carregam a essência da sua petição. Cada lágrima que cai é uma frase escrita no livro de memórias de Deus. Salmos diz que ele colhe as nossas lágrimas em seu odre. Imagine o carinho de um Deus que se importa tanto com você a ponto de guardar o registro líquido da sua dor. Você crê nisso? Sente o amor do Pai te envolvendo agora? Quando você chora diante de Deus, você está realizando um ato de entrega total. Não é sinal de fraqueza, mas de uma força que reconhece sua dependência da fonte divina. Se as palavras sumiram, deixe as lágrimas fluírem. Elas lavam a lente da alma, permitindo que você enxergue o propósito por trás do processo. Muitas vezes, o choro é o prelúdio do milagre. É como a chuva que prepara o solo para a semente brotar. Se você está passando por uma noite de choro, lembre-se que a alegria vem pela manhã, mas a oração da noite, a oração do silêncio e das lágrimas, é a que mantém você firme até o amanhecer. Você sente que esse é o seu momento de desabafo espiritual? Não segure o que Deus quer transformar. Se as palavras travam na garganta, deixe que o rosto fale. O Criador entende o dialeto do pranto. Ele sabe diferenciar a lágrima da perda, a lágrima do cansaço e a lágrima da esperança que se recusa a morrer. Cada uma delas é atendida com uma provisão específica de graça. Sinta o consolo de saber que nenhuma gota do seu suor ou do seu choro é desperdiçada no reino de Deus. Elas são sementes, e quem com lágrimas semeia, com júbilo ceifará. Você está pronto para a sua colheita? Então pare de se cobrar por frases bonitas e apresente-se como você está, quebrado, mas diante do oleiro. O silêncio úmido das lágrimas é o diálogo mais honesto que você pode ter com o Eterno. É onde a cura começa a penetrar nas rachaduras do seu coração. Você sabia que o nome de Deus em hebraico, I-A-W-H, é composto por letras que muitos estudiosos dizem imitar o som da respiração? Yod, inspira. Re, expira. Waw, inspira. Re, expira. Isso significa que o simples ato de respirar é uma oração constante. Quando você não tiver palavras, apenas respire conscientemente na presença de Deus. Cada inspiração é você recebendo a vida dele. E cada expiração é você entregando suas preocupações. Use a PNL para ancorar esse estado. Inspire paz, expire angústia. Inspire esperança, expire medo. Ao fazer isso, você está reconhecendo que a sua vida depende dele em um nível biológico e espiritual. Você consegue sentir a vida de Deus fluindo nos seus pulmões agora? Isso é orar sem palavras. É reconhecer a soberania dele no ritmo mais básico da sua existência. Muitas vezes, a ansiedade trava nossa respiração e, consequentemente, nossa comunicação com o divino. Ao voltar ao ritmo da respiração, você está dizendo: Senhor, eu não sei o que dizer, mas eu recebo o teu fôlego de vida. Essa prática acalma o sistema nervoso e abre os canais da percepção espiritual. Você começa a perceber que a solução não vem do seu esforço intelectual para explicar o problema, mas da sua capacidade de se reconectar com a fonte. Deixe que cada respiração seja um obrigado ou um ajuda-me. O ar que você respira é um presente, e devolvê-lo em gratidão silenciosa é uma oração de altíssimo nível. Sinta a presença de Deus preenchendo o espaço entre uma respiração e outra. É nesse intervalo que o milagre do equilíbrio acontece. Você crê que Deus pode restaurar sua mente apenas enquanto você respira na presença dele? Experimente isso agora. Esqueça as frases feitas. Esqueça as cobranças religiosas. Seja apenas um ser vivo diante do dador da vida. O silêncio se torna música quando é acompanhado pela respiração da fé. É uma dança invisível entre o Criador e a criatura, onde as palavras seriam meras distrações. Você está sentindo a serenidade voltando? Isso é a resposta de Deus ao seu silêncio respirado. É a prova de que ele está mais perto do que a sua própria pele. Imagine que seu coração é um livro aberto onde Deus lê cada parágrafo, mesmo aqueles que você ainda não escreveu. Quando as palavras falham, o coração continua pulsando uma mensagem. Na PNL falamos sobre a intenção positiva por trás de cada comportamento. Na fé, falamos sobre a intenção do coração por trás de cada oração. Deus não olha para a sua gramática, ele olha para a sua intenção. Se a sua intenção é buscar socorro, ele vê isso como oração. Se a sua intenção é render-se, ele vê isso como adoração. Você já parou para pensar que o seu desejo de orar já é em si uma oração? O fato de você querer falar com Deus, mesmo sem conseguir, já subiu ao céu como um incenso suave. Você sente o conforto dessa verdade? O desejo do seu coração
É o motor da sua vida espiritual. Às vezes, o maior testemunho que podemos dar é o silêncio expectante. Aquele silêncio de quem sabe que Deus está trabalhando nos bastidores. Quando você se cala, você dá espaço para que Deus fale. E a voz de Deus muitas vezes não vem em trovões, mas em um ciciar suave, em uma intuição, em uma paz que excede todo o entendimento. Você está disposto a silenciar o barulho do seu ego para ouvir a batida do coração de Deus? O coração que não tem palavras é um coração que parou de tentar negociar com Deus e começou a simplesmente confiar. É o estágio da maturidade espiritual onde o seja feita a tua vontade é dito pelo silêncio da alma. Sinta o seu coração se acalmando agora. Não há pressa, não há cobrança. Deus tem todo o tempo do mundo para você. Ele não está apressado para que você termine sua oração. Ele quer apenas a sua companhia. Você consegue sentir que é amado exatamente assim, sem palavras e sem defesas? O altar do seu coração está aberto e o fogo do Espírito está queimando as impurezas da ansiedade. Deixe que o silêncio seja o seu sacrifício de hoje. É um aroma agradável ao Senhor porque é fruto de uma confiança absoluta. Você crê que Ele está cuidando de tudo enquanto você descansa no silêncio dele? Contemplar é orar com os olhos da alma. Quando as palavras desaparecem, olhe para a grandeza da criação ou simplesmente feche os olhos e visualize a luz de Deus te envolvendo. A contemplação é uma forma de oração que as tradições espirituais mais antigas sempre valorizaram. É o ato de olhar para aquele que nos olha. Você já sentiu aquela sensação de paz ao olhar para o mar ou para um pôr do sol? Aquilo é uma oração silenciosa de reconhecimento da glória divina. Quando você estiver sem palavras, tente contemplar o caráter de Deus. Pense na sua fidelidade, na sua bondade, no seu poder. Não use frases, apenas veja essas qualidades com sua mente. Sinta a textura da paz de Deus. A PNL utiliza a visualização para mudar estados emocionais, e na fé, a visualização da presença de Deus transforma realidades espirituais. Se você focar na montanha do problema, o silêncio será de medo. Se você focar no Deus da montanha, o silêncio será de reverência. Qual é o foco da sua contemplação agora? Sinta a mudança de atmosfera quando você decide apenas estar na luz. O silêncio contemplativo é terapêutico e libertador. Ele nos retira do turbilhão de pensamentos negativos e nos coloca no centro da vontade de Deus. Você consegue sentir essa luz atravessando as nuvens da sua mente? Deus está sorrindo para você nesse silêncio. Ele não está esperando que você resolva o quebra-cabeça da sua vida. Ele está te convidando para um descanso contemplativo. Apenas olhe para Ele. Deixe que a beleza da santidade dele silencie as suas dúvidas. Quando as palavras voltam após um período de contemplação, elas vêm cheias de autoridade e clareza. Mas enquanto elas não voltam, desfrute da visão espiritual. Você é visto por Ele, você é conhecido por Ele e você é sustentado por Ele. O silêncio contemplativo é a antecipação do céu, onde não haverá necessidade de muitas explicações, pois o veremos face a face. Você sente essa esperança renovando suas forças agora? O silêncio é a moldura de um quadro divino que está sendo pintado na sua vida. Orar sem palavras é o ato supremo de abandono. É como uma criança que dorme no colo do pai durante uma tempestade. Ela não precisa explicar que está com medo. O simples fato de estar ali já diz tudo. Você consegue se imaginar agora como essa criança no colo de Deus? O abandono não é desistência, é confiança radical. É dizer em silêncio: Pai, eu não entendo o que está acontecendo, não tenho forças para falar, então eu apenas me entrego. Esse tipo de oração é irresistível para Deus. Ela move o braço dele em seu favor, porque demonstra que você parou de lutar com suas próprias forças. A PNL nos ensina a soltar as resistências para que o fluxo de aprendizado aconteça. A espiritualidade nos ensina a soltar as resistências para que o fluxo do milagre ocorra. Quando você para de tentar explicar a Deus o que Ele já sabe, você começa a experimentar o que Ele pode fazer. Você sente o alívio que vem dessa entrega? É uma descarga emocional e espiritual necessária. Muitas vezes nossas palavras são tentativas disfarçadas de controlar a Deus, de convencê-lo a fazer as coisas do nosso jeito. O silêncio do abandono diz: faça do teu jeito, e o jeito dele é sempre infinitamente melhor. Você crê que os planos dele para você são de paz e não de mal? Então, o seu silêncio é uma declaração de confiança nessa bondade. Não tente prever o futuro ou resolver o amanhã. O amanhã pertence a Deus. O seu silêncio de hoje é a ponte que te levará ao milagre de amanhã. Sinta a segurança desse colo espiritual.
O universo pode estar em caos, mas no colo do Pai há segurança absoluta. Você percebe como a sua ansiedade diminui quando você decide apenas ser em vez de fazer ou falar. O silêncio do abandono é a oração mais madura que um ser humano pode fazer. É o ponto onde a nossa vontade se funde com a vontade soberana do Criador. Lembre-se da história das muralhas de Jericó. Durante 6 dias, o povo de Israel marchou em silêncio absoluto. Nenhuma palavra era proferida. Por que Deus pediu silêncio? Porque o silêncio foca a energia. O silêncio gera expectativa e o silêncio impede que palavras de dúvida contaminem a atmosfera. O seu silêncio atual pode ser a preparação para o seu maior grito de vitória. Às vezes, Deus nos cala para que paremos de confessar derrotas e comecemos a incubar o milagre. Você está nesse período de marcha silenciosa? Sinta a força que está sendo acumulada dentro de você agora. Cada passo que você dá sem reclamar, cada dia que você passa sem entender mas continua crendo, é uma marretada espiritual nas muralhas que te cercam. O silêncio é estratégico. O inimigo não consegue ler o que não é dito. Quando você ora em silêncio, você está operando em uma frequência que o adversário não pode interceptar. É uma comunicação criptografada entre você e o céu. Você percebe a importância de guardar o seu coração e a sua boca neste momento? Use esse tempo para fortalecer suas convicções internas. Deus está trabalhando no seu caráter enquanto você está calado. Ele está te ensinando que a vitória não vem pelo barulho, mas pelo poder dele operando em você. Sinta a autoridade crescendo no seu espírito. Em breve, o silêncio será rompido por um brado de triunfo, mas esse brado só terá poder se for precedido pelo silêncio da obediência. Você está disposto a marchar em silêncio o tempo que for necessário? O céu está contando os seus passos. Cada momento de mudez diante da prova é um crédito de fé que você acumula. Não se sinta impotente, sinta-se em preparação. A vitória que nasce no silêncio é inabalável. Você crê que as suas muralhas estão prestes a cair? Mantenha o foco, mantenha a paz, mantenha o silêncio sagrado. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Quando você se cala por não ter mais palavras, você não está sozinho nessa oração. Há uma dinâmica celestial acontecendo ao seu redor. A espiritualidade nos ensina que somos cercados por uma grande nuvem de testemunhas e que os anjos de Deus são ministros enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Imagine que no momento em que você emudece, o exército do céu intensifica sua atividade. Suas orações silenciosas são levadas em taças de ouro perante o trono. Existe um suporte invisível que te sustenta quando suas pernas e sua voz falham. Você consegue sentir essa proteção angelical agora? Pela PNL, podemos mudar nosso estado mental ao percebermos que temos recursos ilimitados à nossa disposição. Espiritualmente, esses recursos são as legiões celestiais que respondem ao comando de Deus em seu favor. O seu silêncio é o sinal verde para a intervenção divina. Quando você para de agir por conta própria, os anjos começam a agir. Eles trazem provisão, trazem proteção e removem pedras do caminho que você nem sabia que existiam. Você crê que não está desamparado? Sinta a presença dos mensageiros de Deus no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho. Eles ouvem o que o seu coração não consegue dizer. Eles entendem o perigo que você não consegue descrever. O silêncio é a atmosfera onde o sobrenatural flui sem resistência humana. Deixe que o céu tome as rédeas da situação. Você não precisa gritar para ser ouvido por Deus, e você não precisa implorar para que Ele envie auxílio. Ele já deu ordens a respeito de você. O seu silêncio é um voto de confiança na logística do reino. Enquanto você descansa na ausência de palavras, o reino de Deus está em plena atividade, movendo peças, abrindo portas e preparando o caminho para a sua saída desse deserto. Sinta a paz de ser parte de algo muito maior do que você mesmo. Você é o foco da atenção de Deus neste exato momento. Chegamos ao ponto onde o silêncio cumpriu o seu propósito. A oração sem palavras não é um estado eterno, é uma transição. Assim como o casulo é o silêncio da lagarta antes de se tornar borboleta, esse seu momento de mudez é o prelúdio de uma nova voz que está nascendo em você. Uma voz mais forte, mais profunda e mais alinhada com a vontade de Deus. Quando as palavras voltarem, e elas vão voltar, elas não serão mais as mesmas. Elas virão carregadas de uma autoridade que só quem passou pelo silêncio possui. Você sente essa transformação acontecendo? A dor que te calou está sendo transformada em sabedoria que vai edificar muitos. O silêncio te ensinou a ouvir, e agora você poderá falar com propriedade sobre a fidelidade de Deus no escuro.
Use as ferramentas da PNL para visualizar agora a sua nova fase, você falando palavras de vida, de cura e de esperança. O seu silêncio valeu a pena. Ele limpou as toxinas do orgulho e da autossuficiência. Agora, quando você abrir a boca, será o próprio Deus falando através de você. Você crê que sua história terá um final de glória? Sinta a alegria começando a brotar do centro do seu ser. O tempo de mudez está acabando e o tempo de cantar está chegando. Mas guarde a lição. Nunca mais tenha medo do silêncio. Ele é seu aliado, seu lugar de refúgio, seu mestre. De hoje em diante, se as palavras faltarem, você não entrará em pânico. Você entrará em adoração. Você saberá que Deus está no controle e que o silêncio é apenas a pausa entre duas notas de uma sinfonia divina. Receba agora o batismo de paz que encerra esse ciclo de angústia. Você foi ouvido, você foi entendido e você foi atendido. A oração que não teve palavras foi a que mais rápido chegou ao trono. Levante a cabeça, sinta o amor do Pai e prepare-se para o novo tempo que Ele tem para você. A sua voz está sendo restaurada e o que você vai dizer daqui para frente vai mudar o mundo ao seu redor. Você está pronto? O Amém de Deus já foi liberado sobre a sua vida. Se este vídeo tocou o seu coração e você entende que Deus ouviu o seu silêncio, deixe agora o seu Amém nos comentários. Aproveite e escreva de qual cidade e estado você está assistindo para que eu possa profetizar uma bênção sobre a sua terra. Não se esqueça de compartilhar com alguém que também está sem palavras hoje. Deus te abençoe.